Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Clodes Costa, sou contador e economista. No vídeo de hoje, pessoal, nós iremos falar sobre um assunto de grande importância para você, empresário, que é: eu sou obrigado a retirar o Prolabore? Fique com a gente até o final e entenda mais sobre esse assunto. Indo direto ao assunto, sim, você é obrigado a tirar o Prolabore. Nós temos aqui a perspectiva, a óptica da Receita Federal e da Lei 8.212. A Receita Federal, ela argumenta o seguinte, que ao menos um dos sócios da empresa deve retirar o Prolabore. Ou seja, se a sua empresa possui mais de um sócio, ao menos um deles deve ser obrigado à retirada do Prolabore. E caso a sua empresa tenha apenas um sócio, no caso você, então, neste caso, você também é obrigado à retirada mensal do Prolabore. Entenderam? E nós temos aqui também a visão da Lei 8.812, que também aponta sob a mesma direção, que sócios têm que retirar o Prolabore. A Lei 8.212, ela coloca para a gente o seguinte, gente, sobre a organização da Seguridade Social. Estabelece que os sócios de administradores devem receber uma remuneração registrada como Prolabore. Se você quer saber o que é Prolabore, procure aqui o nosso vídeo anterior a este, tá? E ela também diz o seguinte, que o Prolabore é a base de cálculo do INSS, e uma vez que a contribuição com a Previdência Social ela é obrigada, então, neste caso, todos os sócios da empresa têm a obrigação de quê? De retirar o Prolabore. Tá contribuindo? Perdão, tá entendendo? Continuando então. A própria lei, também adiante, ela fala o seguinte, que o sócio administrador ou cotista é considerado um contribuinte obrigatório na Previdência Social. E também ela finaliza, a retirada do Prolabore é obrigatória para todos os sócios que trabalham na empresa, exceto os sócios cotistas, que não exercem função no local. Quantos? Eu não entendi. Então, a Lei 8.212, ela diz o seguinte, que se você é um sócio administrador da empresa, melhorando, se você é um sócio que tem uma função operacional dentro da empresa, então você é obrigado a retirar o Prolabore. Então, nós temos duas perspectivas aqui. A Receita Federal diz que ao menos um dos sócios da empresa tem que retirar o Prolabore. E a Lei 8.212 diz que os sócios operacionais também são obrigados a contribuir com o INSS, ou com a Previdência Social, porque tem que recolher o INSS. Entenderam, então? Aí você me faz a seguinte pergunta, Clodes, mas calma aí, e se eu não retirar o Prolabore? Pessoal, eu não vou mentir e dizer que isso não acontece, tá? Porque eu sei como é que as coisas funcionam, mas aqui no nosso escritório, nós sempre orientamos os nossos clientes a trabalhar segundo a lei. Tá? Para ter toda aquela tranquilidade que você merece. Então, eu sempre falo para eles, é necessário que nós tenhamos aqui a retirada do Prolabore para um dos sócios, ou no caso, você. Caso você não retire, o que pode acontecer é que, sob a óptica da Receita Federal, você está fazendo uma sonegação fiscal. E isso não vai terminar de uma forma bacana. Você está entendendo? Então, gente, a Receita Federal, ela pensa o seguinte, que você vai ter a distribuição do lucro e caso, durante todo o exercício fiscal, você não retirou ao Prolabore, você está sonegando, tá, tributos para a contribuição da Previdência Social, que no caso é o INSS. E o INSS ele é retirado por meio do salário ou por meio do caso, o Prolabore. Então está tendo uma sonegação neste caso. E aí, se ela descobrir isso, vai dizer que todo o lucro distribuído vai ter que ser tirado dele o INSS. Tá vendo como sai caro demais essa situação? Então, nós orientamos aqui na Omnus que, sim, todo cliente nosso tem que retirar o Prolabore. Tudo bem, então? Vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Então, você, junto com um sócio, um amigo seu, uma pessoa conhecida, resolveram abrir uma empresa, certo?
Então, cada um vai colocar a sua parte lá no capital social. Digamos que você coloca 60% do capital social e o teu sócio coloca 40% do capital social. Certo? Certo. E a empresa começou a funcionar. Eu disse para vocês, num dos vídeos anteriores, que o Prolabore é uma remuneração que a empresa paga para os seus sócios. Então, digamos que você não tenha um outro serviço além de cuidar da empresa. Você é o gerente, você administra as contas, ou seja, você é uma pessoa operacional, você é um sócio operacional dentro da empresa. Então, você concorda comigo que além da distribuição do lucro, você tem direito a uma remuneração mensal para que você possa honrar os seus compromissos enquanto o contador não faz a apuração dos lucros e seja distribuído para você e para o outro sócio? Então, neste caso, você tem direito a um Prolabore, conforme aqui a lei colocou para a gente. Ah, Clodes, mas e o outro sócio? O outro sócio não necessariamente precisa, a não ser, claro, se ele optar por isso. Mas como ele é uma pessoa apenas que investiu na empresa, mas não necessariamente precisa do Prolabore para se manter, porque ele tem uma outra remuneração lá fora, então, neste caso, gente, não há o porquê dele ter o Prolabore. Ele apenas vai fazer parte da distribuição do lucro. Ele investiu na empresa para participar da distribuição dos lucros, mas não necessariamente para ter um Prolabore, entre aspas, um salário mensal. Conseguiu contribuir? Conseguiu entender? Pessoal, esse conteúdo valeu para vocês? Fez sentido? Ótimo! Então, eu peço que, por favor, se inscreva no canal e deixe aquele like. E caso você esteja precisando de contador, entre em contato com a gente aqui na Omnus Inteligência Contábil. O seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais!